Oi, gente! Bom, então no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre o meu TCC. Bom, então pra quem não sabe, eu sou formada em fisioterapia já faz uns 4 meses. Eu tive que passar pelo TCC, né, o trabalho de conclusão de curso. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho como foi essa época, o que aconteceu nos bastidores e tudo mais. Bom, então eu fiz uma lista de tópicos sobre o TCC. Então eu vou seguindo esses tópicos aqui que estão no meu celular. E é isso aí. Eu fiz sozinha, eu fiz em dupla, como é que funcionou? Na PUC, que foi onde eu me formei, tu pode fazer tanto sozinho, em dupla ou em trio. Então, na verdade, ia fazer eu e a minha amiga Laura, só que daí entrou uma outra menina pra fazer com a gente, que era uma guria que já tinha feito outras cadeiras com a gente já conhecia ela, então a gente deixou ela entrar pro nosso grupo e foi lá nós três fazer o TCC. Uma coisa boa de tu poder fazer o TCC em trio é que não fica tão pesado. Claro que deu algumas brigas entre o grupo, né, mas isso é normal. Qualquer trabalho em grupo acontece esse tipo de coisa. E teve algumas briguinhas ali, mas coisa que a gente conseguiu superar. E o bom é que não ficava pesado pra nenhuma das três. Era mais gente pra fazer o TCC, sabe? Menos cansativo, digamos assim. Bom, a escolha do tema. O meu professor de neuro, então, ele tava orientando um projeto de um outro professor meu, que era sobre neuro. Então, eu e o meu grupo, a gente chegou pro meu professor de neuro e falou: olha, a gente leu sobre esse trabalho que tu tá engajado. A gente queria muito usar ele pro nosso TCC. O meu TCC não foi de revisão, foi um TCC com amostra, então a gente tinha que coletar informações de paciente. Será que eu faço revisão ou será que eu faço um estudo com coleta e tal? Eu, particularmente, Ana Paula, nunca gostei de artigo de revisão. Tipo assim, durante a faculdade a gente leu muito artigo, né? E quando eu via que era de revisão, eu já ficava, ou quando eu tinha que escolher algum artigo para incluir no seminário, eu evitava ao máximo os de revisão, porque eu não gosto de ler e nem de falar sobre artigos de revisão. Então, uma coisa que eu já tinha na minha cabeça clara era: eu não vou fazer meu TCC de revisão. E agora vamos falar sobre o assunto do meu TCC. Então, como eu disse, foi um TCC na área de neuro. O meu TCC foi muito legal, porque assim, a gente pegou uma escala que foi desenvolvida por uma fisioterapeuta inglesa. Essa escala foi traduzida, a gente não participou da tradução, isso aí foi outra coisa. Quando a gente escolheu fazer o TCC sobre esse estudo, a escala já estava traduzida. Essa escala já tinha sido estudada em vários outros países, na Inglaterra, na Turquia, na França, e tinha um outro lugar. E para ela poder ser usada aqui no Brasil, ela tinha que ser traduzida e também tinha que ser validada. Então a gente tinha que ver se essa escala realmente funciona. E sobre o que era ela? Uma escala de autoavaliação do paciente que teve AVC. Então ela é uma escala onde o paciente autoavalia a eficácia dele em realizar atividades de vida diária. E para validar, no caso, para provar que essa escala realmente funciona, a gente tinha que comparar ela com outros instrumentos já validados. Então a gente usou outros 3 instrumentos que também avaliavam a eficácia do paciente em realizar as AVDs, né? Atividades de vida diária. Então a gente avaliou, se eu não me engano, 17 pacientes. A gente aplicou todos os instrumentos. Depois a gente comparou tudo. Foi basicamente isso. E como foi a parte escrita, né? Como foi escrever um artigo. Eu acho que quando a gente lê um artigo fica muito claro. Tipo, a introdução é assim, o método é assim. Só que quando tu vai escrever o teu artigo, parece que tu passou a faculdade inteira sem tocar num artigo, porque tu não sabe por onde começar. E a pior parte pra mim foi a parte escrita. Nosso orientador nos ajudou muito nessa parte. Sempre tive muita dificuldade em escrever. Eu sei o que eu quero falar, mas eu não sei como escrever de um jeito bonitinho. Então, pra mim, essa parte de escrita foi bem ruim. Mas, como eu disse, nós éramos em 3. Uma coisa que a gente não fez foi dividir. Então, tipo assim, eu escrevo a introdução, a Laura escreve métodos, sabe? Não, a gente escreveu tudo junto. E eu acho que isso vai muito de cada pessoa. A gente achou melhor não escrever separado, porque podia, sei lá, uma parte ficar melhor que a outra, uma parte ficar pior que a outra. Ou eu quero falar uma coisa
na introdução e a Laura quer falar outra. A gente fez várias reuniões, tanto só nós, o grupo, quanto com o orientador junto, pra gente escrever junto. Foi bem cansativo, porque a gente fazia reunião o tempo inteiro, mas eu acho que valeu super a pena, porque foi bem mais fácil fazendo assim. Eu tive colegas que separaram, tipo, o artigo. Então, tu escreve sobre isso, tu escreve... Também deu certo, então por isso que eu digo que isso vai muito de pessoa pra pessoa. Mas a gente teve bastante dificuldade, e daí eu sentia que quando a gente se juntava, as coisas fluíam mais. Tipo, a Laura dava uma ideia, eu dava outra, a Manu dava outra. Então deu certo, deu muito estresse. A gente meio que acabou de escrever bem em cima da hora, assim. Mas, assim, foi tudo tranquilo. Bom, então agora vem a parte de apresentar o TCC. Eu acho que apresentar o TCC, o dia foi um dos dias mais estressantes e angustiantes da minha vida. Eu nunca fiquei tão nervosa, eu tinha vontade de chorar, eu juro. Eu juro por Deus. A minha apresentação de TCC foi numa quarta-feira e eu lembro até hoje que eu passei a terça-feira inteira estudando o TCC e também a madrugada inteira, porque eu não conseguia dormir. Então, ou eu ficava me revirando na cama, ou eu estudava meu TCC, então eu escolhi estudar meu TCC. Eu apresentei pra minha mãe umas 10 vezes, apresentei pro meu pai, apresentei pros meus cachorros, apresentei pras minhas amigas, apresentei pras meus colegas de TCC, apresentei pra todo mundo que deu, gente. E o dia da apresentação foi um dia que eu não gostaria de viver de novo, porque não foi um dia legal. Eu sei que muita gente fala: ai, não, mas é bem tranquilo apresentar. Pra mim não foi nem um pouco tranquilo, eu fiquei muito nervosa. Deu tudo certo, a apresentação saiu super bem, mas eu fiquei muito nervosa. Eu tomei um monte de água de melissa, né, pra tentar me acalmar. Como é que é a nossa apresentação da físio? Porque eu sei que, por exemplo, na engenharia é diferente. A gente não apenas apresenta pra banca, a gente apresenta para uma plateia. Então a nossa apresentação de TCC foi num auditório onde era aberto, né? Quem quisesse ver, podia ver. Então pais, alunos de outros semestres, todo mundo foi ver. Tinha um total de mais ou menos umas 60 pessoas. O auditório estava lotado. Eu acho que isso que me deixou mal. Se fosse só pra banca, eu estaria de boa. Mas tinha muita gente, assim. E quanto mais as pessoas chegavam, eu lembro que mais nervosa eu ficava, sabe? Então não foi legal, assim, era muita gente te olhando. Eu olhei pra uma porta, assim, na frente, sabe? Eu meio que olhava pro lado, mas eu fiquei olhando reto, assim, pra parede, porque eu sabia que se eu olhasse pra lá, eu ia me perder, eu ia querer chorar, ia ser um negócio meio doido. Os meus pais não foram assistir, gente, porque eu era o último grupo. E eles teriam que ir lá pra PUC, sei lá, umas 9 horas pra assistir 10 minutos de TCC e vir embora. Então eu falei: mãe, pai, não vão, tá? Eu peço pra alguém filmar e depois eu mostro pra vocês, tá tudo certo. Então os meus pais não foram e eu acho que isso me deixou muito mais tranquila, sabe? Porque eu acho que se os meus pais tivessem ido, eu teria ficado mais nervosa ainda. Mas bom, gente, o TCC não é um bicho de 7 cabeças, como todo mundo fala. Eu acho que muita gente bota muito terror em cima do TCC. É um momento bem estressante, porque o TCC é junto com a formatura, é junto com o final de estágio. Então meio que embolou tudo e acho que foi isso que me deixou mais estressada ainda. Mas assim, eu acho que foi tranquilo, não foi assim, uau, meu Deus, quase morri no meu TCC. Não, eu lembro que quando passou eu fui pra um bar beber com os meus amigos, só esperar a formatura. E foi um momento muito legal, foi um momento muito estressante, mas eu acho que foi um momento de muito aprendizado e também de muito amadurecimento. Então, é isso! Eu sobrevivi ao TCC. Acho que eu falei sobre todos os tópicos que eu poderia falar do meu TCC. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tu gostou, não esquece de clicar aqui embaixo em gostei e de se inscrever no canal também, de acionar o sininho, de me seguir nas redes sociais. E acho que é isso. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau!